Olá pessoal, sou Hudson Roger e estarei hoje apresentando o trabalho O uso do Arduino para identificação da intensidade solar e linearização de função. Junto comigo são autores também a Eduarda Vitória e o professor Dr. Ronaldo Júnior. Esse trabalho ele surgiu a partir da reflexão de que o ensino de função ele normalmente é abordado de forma muito teórica, com exemplos de livros, sem coleta de dados, e para a construção de funções a gente pode dinamizar essa prática, deixando ela com um significado maior. Então, por meio de uma prática laboratorial, nós construímos um protótipo de Arduino para coletar dados sobre a incidência solar em uma superfície. Por meio dos dados coletados por esse robô sobre a incidência solar, nós utilizamos os dados para fazer cálculos de linearização de funções. O objetivo desse projeto principal foi oportunizar uma prática para analisar o processo de ensino-aprendizagem sobre a linearização de função por meio da robótica. E aí, disso, temos dois objetivos específicos: construir um robô capaz de coletar a intensidade solar, explicar o seu funcionamento e calcular, né, por meio dos dados, a função e o gráfico que esses dados estão incidindo. Então, a coleta de dados ela foi quantitativa, porém a análise, como é uma análise educacional, ela foi qualitativa. Então, no primeiro momento, nós realizamos um estudo sobre linearização de função, depois construímos o robozinho para coleta de dados, e por fim fizemos essa análise, né, esses cálculos e essa análise sobre como uma prática assim pode dinamizar uma aula. Utilizamos o Arduino Uno, junto com o sensor, alguns sensores e o resistor, a protoboard e o cabo de conexão. E aí nós fizemos 10 medições durante o dia, começando às 10 da manhã, acabando às 14h30, tendo medições de meia em meia hora. O protótipo ficou em um local fixo e ele, de meia em meia hora, a gente realizava a leitura da intensidade solar. Foi feita uma programação simples, esse sensor, a programação dele é muito simples para coleta de intensidade solar, utilizando a porta analógica do sensor e apenas ele lê e exprime o valor. Então, os 10 dados em cada meia hora, primeiro nós utilizamos, pegando os primeiros valores e os últimos valores, para fazer o cálculo para achar o valor de uma função, né, no caso, uma reta. Então, encontramos esse valor aqui, menos 98t mais 955. Em seguida, nós fizemos pelo método dos quadrados mínimos, né, por meio dessa fórmula, encontramos o valor de t, de y, t quadrado e o t vezes y, jogamos na fórmula e encontramos o valor de menos 84,90t mais 954. A gente pode perceber que os valores eles foram pertos, mas o MMQ, o método de mínimos quadrados, ele é mais preciso. Com isso, né, geramos o gráfico da função sobre aqueles dados, né? Linearizou e fizemos o gráfico da função. Essa experiência ela mostrou que fica muito mais interessante para que os estudantes coletem os seus dados, seja por meio da robótica, seja por outros meios educacionais, mas a robótica ela se tornou ali um agente facilitador nesse processo, deixou a dinâmica mais didática, né, e com isso associar a robótica com os conceitos da matemática torna a matemática mais didática e mais prazerosa de se estudar. Então, com isso, a gente quer agradecer à FAPEMIG, ao CNPq e ao FTM por oportunizar o espaço e as oportunidades para a realização desse trabalho e espero que tenha gostado do nosso projeto.